Olá! Hoje, mais uma vez, vamos estudar um pouco sobre a matemática, principalmente sobre o conteúdo dentro do conjunto dos números inteiros, potências e raízes. Já vimos dentro do conjunto dos números inteiros operações com adição, subtração, multiplicação, divisão e hoje a gente vai ver as potências e as raízes. Mas o que é mesmo a potenciação? A potenciação é a simplificação de multiplicações com fatores iguais que a gente pode escrever na forma de potência. Trouxe aqui para vocês verem. Eu tenho aqui representado pela letra A multiplicação de fatores iguais, que no caso ela vai ser a minha base. Esse número que está se repetindo vai ser a base. E a quantidade de vezes que ele se repete, ele vai ser chamado de expoente. Então, se a gente tem a multiplicação de fatores iguais, a gente pode colocar ele na forma de potência. E aí eu trouxe aqui dois exemplos para a gente visualizar justamente quem é a base, quem é o expoente e quem é a potência, né? Ali o meu resultado. Aqui eu tenho 2, que é a minha base, 4 é o expoente. É o expoente que vai me dizer quantas vezes a base vai estar se repetindo. Já que eu tenho a base menos 2, olha aqui a presença de um número negativo, elevado ao expoente 3. Esse expoente ele vai me dizer também quantas vezes essa base negativa ela vai estar se repetindo. Aqui a gente tem um resultado positivo e aqui a gente tem um resultado negativo e a gente vai saber o porquê agora. Sinal da potência. Eu trouxe os dois exemplos da outra lâmina aqui para a gente fazer o cálculo dessa potência. Menos 2 à quarta. Mais uma vez, minha base está negativa e o meu expoente ele vai me dizer quantas vezes vai se repetir. E aqui a gente vai pegar a regrinha que a gente aprendeu lá na multiplicação. Primeiro, na multiplicação, eu tenho que fazer o jogo de sinal e depois multiplicar os números. Então, fazendo o jogo de sinal, menos vezes menos vai dar mais vezes menos vai dar menos e menos vezes menos vai dar mais. Depois eu multiplico os números. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. 8 vezes 2 vai dar 16. A outra situação, eu tenho aqui uma base negativa, também elevada a um expoente. Olha aí a diferença dos expoentes. Aqui é um expoente par e aqui é um expoente ímpar. Vamos fazer o jogo de sinal. O 3 vai me dizer que eu vou repetir essa base 3 vezes. Então, menos 2 vezes menos 2 vezes menos 2. Fazendo o jogo de sinal, menos vezes menos vai dar mais vezes menos vai dar menos. Fazendo a multiplicação dos números, 2 vezes 2, 4, 4 vezes 2, 8. Então, tenho como potência, como resultado, menos 8, um resultado negativo. Já essas outras situações, eu trouxe bases positivas. 4 elevado à terceira potência ou 4 elevado ao cubo. O 3 vai me dizer que eu vou estar repetindo esse 4 3 vezes. 4 vezes 4 vezes 4. Fazendo o jogo de sinal, mais vezes mais vezes mais. Então, vou ter um resultado positivo. 4 vezes 4, 16. 16 vezes 4 vai dar 64. Outra base positiva elevado ao expoente 2, elevado ao quadrado. Então, vou repetir 2 vezes a base, mais vezes mais vai dar positivo, 4 vezes 4 vai dar 16. Só percebam, bases negativa, um expoente é par e o outro expoente é ímpar. Um eu tive um resultado positivo, o outro eu tive um resultado negativo. Já nessa outra situação, eu tenho duas bases positivas, um elevado a um expoente ímpar
outro elevado a um expoente par. E mesmo assim, eu tive resultados positivos. Qual é a nossa conclusão depois da resolução desses cálculos? Olha aqui. Eu tenho a minha potência, que é a base elevado a um expoente. Esse meu resultado vai ser um valor positivo ou negativo, dependendo de quê? Se eu tenho uma base positiva, e a potência sempre vai representar um número positivo. Aqui eu trouxe um mapa mental para resumir tudo que a gente viu nos cálculos anteriores. Então, se minha base é positiva, o meu resultado, independente do expoente, ele sempre vai ser positivo. Agora, se minha base for negativa, aí eu vou depender de quem? Eu vou depender do meu expoente. Se meu expoente ele for par, eu terei resultado positivo. Só que se meu expoente ele for ímpar, eu terei um resultado negativo. Tá certo? Agora a gente vai para as propriedades da potenciação, que também tem lá no nosso livro didático. Eu trouxe através de símbolos, simbolicamente, e também exemplos, matematicamente. Qual é essa potência? Essa potência é o produto, é a multiplicação de mesma base com expoentes diferentes. Olha aí o chapeuzinho, eles são o quê? Diferentes. Quando isso acontece, o que é que eu devo fazer? Conserva a base e o que é que eu vou fazer com os expoentes? Eu vou somar. Matematicamente, eu trouxe um exemplo. 2 elevado ao cubo vezes 2 elevado ao quadrado. Eu repito a base, que é 2. 3 mais 2, 5. Então, vai ficar 2 elevado à quinta. Já outra situação, eu tenho o quê? Divisão. Divisão de bases iguais, expoentes diferentes. Como é que eu procedo nesse cálculo? Repete a base e vou subtrair os expoentes. Vou fazer a subtração dos expoentes. Matematicamente, eu trouxe um exemplo. 8 à quinta potência dividido por 8 à quarta potência. Repete a base, que é 8. 5 menos 4, 1. Vou subtrair os expoentes. A outra situação é quando a gente tem uma base, uma expoente e eles ainda é elevado a outra potência, que a gente chama de potência de uma potência. O que é que eu devo fazer? Repete a base e vou multiplicar os expoentes. Matematicamente, eu trouxe 3 ao quadrado elevado ao cubo. O que é que eu vou fazer? Vou repetir o 3, que é a base, e vou multiplicar os expoentes. 2 vezes 3, 6. 3 à sexta potência, que vai dar 729. Outra propriedade é quando eu tenho o quê? Olha aqui a diferença. Agora eu vou ter bases diferentes. Quem é que vai ser igual? Os expoentes. E aí eu vou fazer o uso do parêntese. Como é que eu posso proceder nessa situação? Vou colocar minhas bases, que são diferentes, entre parênteses. E o que é igual? O expoente. Então, eu vou conservar o expoente. Nessa situação, eu vou resolver o que tem dentro do parêntese primeiro e depois a potência. Trouxe um exemplo também. 5 ao cubo vezes 2 ao cubo. As bases são diferentes. Então, coloco 5 vezes 2 entre parênteses. O que é igual entre eles? A potência, O expoente, quer dizer, que é elevado ao terceira potência. Então, vai ficar 5 vezes 2, 10. 10 elevado ao cubo. E se eu quiser resolver, coloco 1. Para cada expoente que tem lá, o númerozinho, eu vou colocar um 0. Então, vai dar igual a 1000. A outra propriedade que também tem lá no nosso livro é a divisão de bases diferentes com o expoente igual.
porque eu vou fazer da mesma forma da propriedade anterior. Vou colocar dentro de parêntese, bases diferentes e vou conservar o expoente. Primeiro, eu faço a divisão. Vai ficar 6 à quarta potência dividido por 3 à quarta potência. 6 dividido por 3, entre parênteses, então resolvo o primeiro, que vai dar 2. 2 elevado à quarta potência. 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2, que vai dar 16. Agora, a gente vai ver a raiz quadrada, né, como ela se comporta dentro do conjunto dos números inteiros. Mas a radiciação, qual a origem dela, né? Tem-se um manuscrito encontrado lá pelo ano de 1525 com a seguinte frase em latim: radix quadrato 9 equalis 3. Trazendo para o português, o que isso quer dizer? Radix, lado, quadrato, quadrado, equalis, igual a 3, né? Então, aqui nesse manuscrito, ele já dizia lá que a raiz quadrada de 9 era 3. E como a gente viu a potenciação, uma é o inverso da outra. Não tem como trabalhar a potenciação e não trabalhar a raiz, a radiciação. Naquela época, radix, né, com a letra R, foi evoluindo. Primeiro foi esse manuscrito, depois ficou radix 9 igual a 3, Ra9 igual a 3, até chegar ao nosso símbolo de hoje, que a gente chama de radical, raiz quadrada de 9 igual a 3. O símbolo é o radical. Aqui nessa parte tem um índice, por ser raiz quadrada, o índice é 2. O que está dentro do radical a gente chama de radicando e o resultado aqui, o 3, é a raiz. E a raiz quadrada, ela pode ser explicada através de argumentos geométricos. Tanto a potenciação como a raiz quadrada pode ser explicado através da área do quadrado. O pedreiro, por exemplo, quando ele quer colocar a cerâmica ali em uma área quadrada, ele calcula a potência. Por quê? Eu já falei há pouquíssimo tempo que a potência é a multiplicação de fatores iguais. Se eu vou calcular a área do quadrado e eu sei que os lados são iguais, então, vindo na malha quadriculada que eu trouxe, a gente vê essa área do quadrado, de 9 metros ao quadrado, e a gente vai fazer a potência para descobrir, né, chegar a essa área de 9. 1, 2, 3, como é lado vezes lado, 1, 2, 3. 3 vezes 3, 9. Aplicamos a potenciação, descobrimos a área do quadrado. O inverso, eu descubro o lado desse quadrado, porque eu vou tirar a raiz desse número, desse quadrado perfeito. Então, a raiz de 9, segundo o manuscrito que foi encontrado em 1525, a gente tem como lado desse quadrado o número 3. 3 centímetros ou 3 metros, assim como a unidade de medida for da situação problema. Então, a gente sabe que, através da área do quadrado, a gente pode estar aplicando tanto a potenciação como a radiciação. Trouxe outro exemplo para a gente frisar bem essa parte. Ele tem um quadrado que está me dizendo que é 49 centímetros ao quadrado e ele quer a medida desse lado. Qual será a medida do lado desse quadrado? Para me chegar a esse 49, eu apliquei, lado vezes lado, então eu apliquei uma potência. Para mim chegar à medida apenas desse lado que ele quer, né, do lado do quadrado, eu vou ter que aplicar a radiciação. Eu tenho que saber qual foi esse númerozinho que foi multiplicado por ele mesmo, que chegou ao 49. Pelo método da tentativa, a gente pode chegar nesse resultado bem rapidinho. Peguei o 1 multiplicado por ele mesmo, dá 1. O 2 multiplicado por ele mesmo, 4. O 3 por ele mesmo vai ser 9. E olha aqui, o número 7 multiplicado por ele mesmo, eu vou encontrar 49.
9. Então, a medida do lado desse quadrado vai ser 7 centímetros. E aí, lá no nosso livro didático, ele traz a seguinte situação. Quais os números inteiros, se eu estou falando de números inteiros, números positivos e números negativos, cujos quadrados são iguais a 16. E aí eu quero que vocês prestem atenção nessa situação. Eu posso ter como número inteiro para chegar ao 16, que é o número multiplicado por ele mesmo, eu posso ter mais 4 vezes mais 4, eu vou encontrar 16. Fazendo o jogo de sinal que aprendemos lá na multiplicação, primeiros sinais, mais vezes mais, dá mais, 4 vezes 4 vai dar 16. Mas eu também posso ter como resultado menos 4. Por quê? Se eu faço a multiplicação dessas duas sentenças, menos 4 vezes menos 4, eu também vou encontrar 16. Porque menos vezes menos vai dar mais. Lembrando lá das regrazinhas, sinais iguais na multiplicação, eu vou ter resultado positivo. Então, eu também vou chegar a 16 positivo. Aí a gente vem aqui para o conceito. Raiz quadrada exata de um número inteiro positivo é um número inteiro positivo que é elevado ao quadrado, resulta no resultado inicial, né? Raiz quadrada de 16, eu vou fazer a multiplicação 4 vezes 4, chego novamente ao número 16. Aí eu pergunto, existe a raiz quadrada de menos 16? O menos dentro do radical? Dentro do conjunto dos números inteiros? Não, a gente não tem solução dessa raiz dentro do conjunto dos números inteiros. Podemos ter o oposto, tipo, mais 16, né? A raiz quadrada de 16 positiva e o menos antes, que é o oposto, né? Então, menos raiz quadrada de 16. Que aí a gente tira a raiz quadrada normal, que vai dar 4. Por causa desse menos antes, vai ficar menos 4. Mas se esse menos for dentro aqui, ó, do radical, a gente não consegue chegar a uma solução dentro do conjunto dos números inteiros. Outra situação é a raiz de 10. Também ela não tem solução dentro do conjunto dos números inteiros. Porque quem são o conjunto dos números inteiros? É 0, 1, 2, 3, o 0 e os números positivos, mais os números negativos. Então, a raiz de 10, vocês vão ver mais na frente que ela é uma raiz não exata. Ela tem um número decimal como resultado, com casas infinitas, mas dentro do conjunto dos números inteiros, ela não tem uma solução definida. Trouxe aqui só para a gente ver essa situação, né? Os primeiros 10 quadrados perfeitos, 1, 4, 9, 16, que eu encontrando o número inteiro dessas raízes, eu vou encontrar, por exemplo, de 25, mais 5 e menos 5, porque eu posso chegar a esse 25 com esses dois resultados. Positivamente, 5 vezes 5, 25, porque mais vezes mais é positivo. Negativamente, menos 5 vezes menos 5, menos com menos, a multiplicação vai dar positivo. 5 vezes 5 também é 25. Então, tanto positivo como negativo, eu vou conseguir chegar a esse resultado inicial lá da raiz. E aí eu trouxe uma atividadezinha que você aí de casa pode estar realizando, que tem a primeira e a segunda questão. Na primeira questão, vocês vão estar realizando os conceitos de potenciação. Lembrando daquelas regrinhas: base positiva, base negativa, elevada a expoente par, expoente ímpar. Se a base for positiva, é elevada a qualquer expoente, o resultado é positivo. Já se a base é negativa, a gente tem que se ligar no expoente, se ele é par ou se ele é
ímpar. Então, vocês vão fazer aqui os cálculos bem direitinho. Já a segunda questão, vocês vão estar realizando os conceitos que a gente viu sobre raiz quadrada. Vamos ver a raiz quadrada de 4, 25, de 0, menos 25, que é o oposto. Se esse menos for para dentro do radical, ele vai ter solução dentro do conjunto dos números inteiros? Então, você pode estar fazendo aí na sua casa os cálculos e depois enviar para o seu professor ou para a sua professora. A nossa aula fica por aqui e até a próxima!